é uma bela escola de oportunidade, reparação, progresso, esperança. E eu me vi pensando, que quando a gente fala do planeta Terra, a gente já traz uma coisa do tipo, é um planeta de provas e expiações, né? Como se provas e expiações fosse algo pesado, né? Tenebroso, difícil, algo difícil de suportar, né? Mas quando eu penso na Terra como um planeta de provas e expiações, eu penso em um planeta cheio de oportunidades. Porque se nós queremos galgar melhores empregos, melhores posições dentro de uma empresa, nós temos que trabalhar muito, nós temos que nos pôr à prova, nós temos que participar de uma seleção, nós temos que participar de um concurso, nós temos que participar de vários desafios, né? Então, se é um planeta de provas e expiações, significa que é um planeta bendito, que me dá a oportunidade, que já evoluiu e chegou num patamar em que eu, espírito necessitado de evoluir, eu posso vir aqui crescer, aprender, fazer uma série de coisas. E quando nós falamos do Terra como planeta de provas e expiações, a gente tem uma coisa. A gente não, na maioria das vezes as pessoas têm uma conduta bem negativa, que é como se fosse um demérito vir ao planeta Terra, quando na realidade há tantos querendo reencarnar, há tantos querendo vir, há tantos querendo ter uma oportunidade, né? Então, é uma bendita escola, né? Planeta de provas e expiações, ele vai me permitir ser posta à prova, vai me permitir vencer desafios, vai me permitir caminhar na direção do Pai. Porque nós somos criados simples e ignorantes. Mas Jesus falou: vós sois deuses, né? Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Então, nós somos criados simples e ignorantes e nós precisamos caminhar a caminho da luz, a caminho da perfeição. Então, sim, o planeta Terra ele é uma bendita escola de oportunidade, de reparação, de progresso e de esperança no porvir, de esperança de vencer etapas, de esperança que nós, espíritos, consigamos chegar no ponto máximo, que é conseguir ver a face de Deus, né? Kardec pergunta para os espíritos: algum dia conseguiremos ver a Deus? Eles sim, quando fordes espíritos puros, né? Então, a gente quer tanto ver a face de Deus quando não conseguimos ver a nossa própria ainda, né? E por isso que eu disse que para falar de planeta Terra, né, de planeta de provas e expiações, e para falar de reencarnação, é uma expressão bela, né, da justiça, da misericórdia divina, e a gente vai começar a falar um pouco sobre isso, sobre esse belíssimo planeta, sobre essas oportunidades de reencarnação, que é um tema tão belo e que mostra muito para nós de que, sim, são etapas na nossa caminhada e que bom que nós podemos nos pôr à prova, né? O conceito de reencarnação, da preexistência da alma, embora ainda hoje no planeta Terra nós tenhamos tantos irmãos que não acreditam em Deus, nós viemos de um processo evolutivo em que a igreja, em que Deus era o centro de tudo, e de repente começamos com uma ciência materialista, com um ponto de vista materialista, em que terminamos cruelmente sacrificando Deus e dizendo que ele não existia. A humanidade caminhou, caminhou. Como a evolução não dá saltos, todos nós aqui estamos a caminho da luz. Hoje, mais do que nunca, é necessário que nós nos conectemos, busquemos Deus, busquemos a própria essência de Deus que somos nós. Então, antes do Cristo vir, já havia uma ideia de preexistência da alma. Se a gente fizer um levantamento bíblico, né, nós temos várias passagens bíblicas e eu quis colocar apenas uma, né, que está lá no livro de Jeremias, no capítulo 1, versículo 4 e 5. Ele fala: assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei e as nações te dei por profeta. Então, é uma escrita muito clara de que sempre soubemos que havia uma preexistência da alma, de que havia um processo reencarnatório, embora
na passagem bíblica, ele sempre se refere a isso como uma ressurreição, né? E no processo nosso de entendimento e de estudo, nós passamos por várias modificações da língua, várias traduções diferentes, mas hoje, se a gente fosse pegar algumas traduções mais novas, uma nova versão internacional dessa passagem aí do livro de Jeremias, fica mais clara ainda, né? Assim veio a minha palavra do Senhor dizendo: Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. E a Bíblia é cheia de referências à pré-existência da alma, né? Esse processo nosso de pluralidade das vidas, né? Embora, por algum motivo, alguns de nós ainda rejeite, ainda renegue, ainda não aceite quando está encarnado, né? Porque quando estamos desencarnados, somos senhores de 100% de nós mesmos. Então, quando a gente vem aqui um pouco para o tempo de Jesus, lá no Evangelho, né? Jesus vem com todas as explicações e Jesus vem falar do nascer de novo. Nós encontramos no Evangelho de João uma passagem que é uma passagem bem interessante e que ela orna o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Daqui a pouco eu vou ler essa passagem para a gente falar dela rapidamente. Quando Jesus está conversando com Nicodemos, né? E ele diz, na verdade eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, né? É necessário, vos nascer de novo, né? E aí ele vem, no meio da conversa com Nicodemos, ele fala, se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Aqui nessas passagens nós vamos ver que Jesus ele não põe nada em dúvida, muito pelo contrário, ele vem com as palavras dele, com os pregamentos, com os ensinamentos, ele vem validar essa certeza da pluralidade das existências, das várias chances que nós temos de voltar à carne, de continuar a caminhada e de progredir, porque reencarnar, a chance de reencarnar é uma oportunidade, é uma chance de progresso que nós, na verdade, buscamos incessantemente. Nós, enquanto espíritos, na verdade, nós fazemos fila esperando a chance de poder participar do processo seletivo para uma reencarnação. Então, o que a gente vem trazer hoje nessa nossa exposição é um pouco de mostrar a reencarnação com a beleza que ela tem, com a oportunidade que nos é dada de continuar as nossas provas, né? Nessa passagem, me permitam ler um pouco o trecho aqui no Evangelho, né? Quando Jesus vai falar com Nicodemos, né? Nicodemos veio à noite ter com Jesus e disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. E aí Jesus responde: em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí o Nicodemos fica assustado, como vários de nós ficaríamos, né? E fala: como é que pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre da sua mãe para nascer uma segunda vez? E Jesus fala: em verdade, eu te digo, se um homem não renasce da água e do espírito, ele não pode entrar no reino de Deus, né? O que é nascido da carne é carne e o que é nascido do espírito é espírito, né? Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasça de novo. E ele fala: o Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. E aí, a continuação das perguntas do Nicodemos, é que Jesus fala: se eu te falo das coisas terrestres e você não crê, como é que você vai crer se eu te falar das coisas celestiais? Bom, naquele tempo, eles tinham a água como um símbolo da natureza material, né? Eles achavam que Jesus falou se ele não renascesse, e as colocações de que seria pela água do batismo, né? Então, eles achavam que a terra havia emergido da água, a água materialmente era a,
um gerador absoluto de tudo. E quando Jesus falou que se não nascesse da água e do espírito, ele estava falando exatamente dessa ideia do homem renascer em corpo e em espírito. Mas era muito difícil. Hoje é complicado, muitos não acreditam, e eu penso naqueles tempos, né? Mas Jesus era tão verdadeiro que cada palavra que ele dizia tocava os nossos corações e era muito difícil. A pessoa precisaria ser muito duro para não acreditar. O grande problema é que nós estávamos no início de tudo, né? Alguns com vários milênios de existências, mas boa parte de nós ainda tentando entender a nossa caminhada, né? E ainda estamos, na verdade, na nossa infância, ou talvez adolescência, né? Nós vamos tentar descobrir isso aqui hoje, em que momento nós estamos, né? Essa avaliação eu deixo para cada um de nós. Eu me considero ainda na infância da Josélia, de quem eu sou e dessa minha caminhada, né? E fico bem feliz de poder estar aqui porque eu pude revisitar a mim mesmo nesses ensinamentos da reencarnação, né? E do entendimento de nós. Continuando, no próprio Evangelho de João, também no capítulo 9, os apóstolos chegam para Jesus e falam: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E aí Jesus responde: nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Então, assim, mais uma vez, você vê que os apóstolos, eles sabiam da preexistência da alma, eles tinham consciência e já se falavam de ressurreição, era algo talvez até bem comum naquele tempo, né? Embora se discutisse bastante. E Jesus fala: não, nem ele nem o Pai, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. E nós temos também, aqui já no Evangelho de Mateus, né? Quando Jesus fala, né? É mistério que Elias venha primeiro. Eles falam: por que dizem que é mistério que Elias venha primeiro? E aí Jesus diz: mas Elias já veio e não o conheceram, né? E fala que os discípulos, então, entenderam que Jesus falava de João Batista. Essa talvez seja uma das passagens bíblicas mais conhecidas, que fica muito clara, né, na fala de Jesus, quando ele se refere a essas multiplicidade de existências que nós podemos ter. E aí, a gente se pergunta assim, mas por que encarnar, né? Por que eu tenho que vir ao mundo, já que nós todos sabemos que nós continuamos progredindo no mundo espiritual. Então, por que eu preciso encarnar, e passar por essas vicissitudes, passar por todas essas etapas? Qual é o sentido de encarnar, né? Então, a gente sai um pouco lá do tempo de Jesus e vem um pouco para o tempo de Kardec, né? Que é quando Kardec também, quando foi codificar o espiritismo, e a gente precisa lembrar aqui que Kardec não era espírita, ele era um cientista e ele fazia as perguntas e fazia tudo à luz da ciência, né, com todas as hipóteses que existiam, com todas a necessidade de clareza de entendimento que ele tinha. Então, em alguns trechos, né, Kardec pergunta lá no Livro dos Espíritos qual é o objetivo da encarnação dos espíritos. E aí os espíritos respondem, isso é só uma parte do trecho, né? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Ora, fomos criados simples e ignorantes. Então, somos é, é, filhos de Deus, seremos deuses. Então, precisamos evoluir e chegar ao ponto que o Pai espera de nós. Jesus é um espírito mais puro e mais perfeito que já veio ao planeta Terra, né? E nós ainda estamos seguindo os passos para nos tornarmos também um Cristo de Deus, né? E por que impõe a encarnação, né? Eu fico pensando que quando nossos filhos nascem, eles não têm muita noção de como vai ser a vida dele, para onde vai. Então, desde o começo, nós temos que conduzir os nossos filhos, nós temos que colocá-los no caminho, nós os colocamos na creche, nós os colocamos depois para fazer o jardim, o fundamental, e vamos conduzindo esse nosso filho, que ele ainda não tem a capacidade de escolher o discernimento para isso. E cabe aos pais conduzi-los.
À medida que esse espírito, essa criança cresce, ele vai tendo condições de tomar as rédeas do seu próprio caminhar. E então só nos resta confiar naquilo que ensinamos. E Deus é um Pai muito bondoso, Ele nos conduz, Ele coloca em nossos caminhos tantos irmãos que nos aceitam por filhos e filhas, para que nós possamos ser colocados no caminho melhor a seguir, né? Então, a encarnação é essa oportunidade que nós temos de cada vez que entramos na carne, fazer diferente, evoluir um pouco mais, né? E Kardec continua perguntando sobre a encarnação, ele fala: mas como é que pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? E aí os espíritos falam, sofrendo a prova de uma nova existência. Kardec não desistiu da objetividade da encarnação, no capítulo, na questão 167, vejam que já se passaram pelo menos mais 30 questões, né? Ele fala qual é o fim objetivado com a encarnação. Tá, ele falou qual é o objetivo da encarnação. E os espíritos falam, Deus impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. E aí ele vê, mas qual é o fim objetivado da reencarnação? E os espíritos respondem, expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde a justiça? E aqui entra de novo a nossa fala inicial sobre a Terra ser um mundo de provas e expiações, né? Que às vezes tanto nos assustam, mas que para alguns de nós é a oportunidade belíssima, é a chance de um recomeço, é a chance de fazer diferente, né? Então, quando nós falamos de prova e de expiação, eu vou usar muitos termos de sala de aula porque sou professora, mas eu penso que prova, tem aquele aluno, tem aquele estudante que ele se preparou muito, ele estudou muito para atingir determinado objetivo, galgar determinada situação, passar em uma disciplina também. E aí, no dia da prova, ele vai ali testar todo o seu conhecimento, né? Ele se esforçou, ele fez o melhor que ele podia. Talvez ele não tenha chegado ao 10 que ele esperava, mas ele conseguiu lograr êxito, ele conseguiu fazer o máximo que o seu entendimento, o seu conhecimento permitia. Então, ele foi posto à prova com o sentido de melhorar, de aprender, de ter autoconfiança, né? De entender que de tudo que ele avaliou, de tudo que ele estudou, ele agora conseguiu sedimentar e evoluir em determinados aspectos. Em uma disciplina ele vai melhor, em outra ele não vai tão bem, em uma outra ele pode cair, ele pode passar com 10 em várias, e quando ele é aprovado, ele na verdade não virou ainda um santo, ele teve o direito de uma nova etapa reencarnatória para ser posto novamente à prova. Olha a beleza da reencarnação. Eu consegui ter o direito de tentar uma nova encarnação, porque agora eu passei de fase, né? Já quando a gente fala de expiação, a gente está falando daquele estudante que ele tinha todas as possibilidades, todas as ferramentas, mas ele não estava muito aí para isso, ele talvez achasse que não valesse a pena, que não era tão bom, e aí ele não conseguiu lograr êxito. Porque na escola da vida, aquela frasezinha que a gente costuma utilizar de que quem não cola não sai da escola, ela não funciona. Daquilo que Jesus espera de nós, daquilo que o Pai espera de nós, é sim, sim, não, não. Nós não temos artifícios, nós não temos manipulação. E ele tem total paciência, ele espera por nós há milênios. Quando eu comecei a ser espírita, eu confesso que uma das minhas primeiras preocupações foi saber assim, quantas encarnações eu tenho direito? Eu posso reencarnar quantas vezes? Como é que eu posso pagar essa coisa aí, né? E aí eu fiquei muito feliz na época, porque, tipo assim, o Pai espera por nós temos o direito, nós temos a possibilidade de reencarnar quantas vezes for preciso, né? Mas existe uma coisa, do mesmo modo que aquele aluno que foi um pouco mais relapso, que não foi um aluno tão aplicado, ele vai ver os seus amigos passando de nível, mudando de classe, e ele vai precisar conviver com outras pessoas diferentes, com hábitos diferentes, culturas diferentes, entendimentos diferentes, e que talvez não estejam aí para ele, que não tenham tanto amor, que não tenham tanto acolhimento, né?
Então, a gente vai tendo os prós e os contras nas caminhadas da vida e vai ser tudo sempre uma questão de escolha nossa, né? Então, provas, nós todos queremos a prova e nós todos queremos evoluir, e eu só vou crescendo, progredindo, se eu for passando de etapas. Agora, se eu não for passando de etapas, imagina que eu estava numa turma com tantas pessoas que me amam, tantas pessoas que me gostam, e eu não aproveitei o momento, e eles foram progredindo e eu fui ficando para trás, e de repente os meus contatos, os meus vínculos, eles agora se tornaram menos favoráveis, e aí eu começo a entrar em pânico, né? Talvez se torne um pouco mais difícil para mim. Sim, os meus amigos continuam meus amigos, a minha família continua minha família, eles continuam me amando. Os laços de família, quando eles são verdadeiros, né, quando você não é uma junção de interesses, eles são eternos. Nós nos encontramos, nós nos buscamos, nós temos a felicidade de nos reencontrarmos. É o que acontece com esses alunos. Quando eles têm um horário de recreio, quando eles podem uma turma ter contato com a outra, certamente esse irmãozinho que teve que repetir de ano, que teve que espiar e agora tentar, é mais difícil para ele, porque não tem todo o amparo que tinha antes, ele caminhar, ele vai ter momentos de felicidade porque vai poder encontrar com aqueles que o amam. Mas a caminhada é dele, é uma construção. E eu fico feliz porque hoje nós falamos tanto de metodologia ativa, né? Nós falamos que o aluno tem que ser artífice, o construtor do seu próprio conhecimento, né? E sempre foi assim, na verdade, na espiritualidade. O homem é que a gente é que demorou a entender um pouco isso, né? E hoje a gente coloca isso nas salas de aula, mas é o que o pai sempre nos deu. O livre-arbítrio é isso. Você é artífice, é construtor do seu progresso, da sua evolução. Mas é óbvio que tudo tem leis e tem limites, e nem todo livre-arbítrio é relativo, né? Ah, e aí, na questão 7.1, Kardec pergunta em que se funda o dogma da reencarnação. E vem a frase: na justiça de Deus e na revelação. Pois incessantemente repetimos: o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Então, veja o amor de Deus, a misericórdia divina não nos falta, ele sempre espera por nós. Não é porque eu estou agora tendo uma reencarnação um pouquinho mais difícil, que eu estou espiando alguns erros, que eu não vou encontrar verdadeiros irmãos, amigos que vão me socorrer nos momentos que eu precisar, nos momentos que nem eu mesma acreditar em mim, mas é preciso que eu caminhe agora, e a caminhada pode ser um pouco mais difícil. Isso implica quando eu não aproveito a família que eu tenho, e de tanto eu aprontar, às vezes eu termino reencarnando numa família que eu nem me sinto dela, porque efetivamente eu estou ali para um aprendizado. Eu não tenho laços fortes e de amor com aquelas pessoas. Poderei até vir a desenvolver, mas tudo vai depender do meu processo evolutivo. Então, eu gosto muito dessa frase porque existe uma diferença muito grande de prova, é bênção. Expiação também é bênção, porque apesar de eu não ter feito por merecer, o Pai me deu ainda uma oportunidade e vai me dar todas, até o dia em que eu tiver entendimento. Só que algumas vezes eu não vou ter a oportunidade nem de reencarnar no planeta Terra. Então, planeta de provas e expiações é planeta de oportunidades. E aí, quando eu falo de oportunidades e de necessidades humanas, e eu estou falando de sala de aula, eu fico pensando naqueles estudantes, naqueles alunos que passam na televisão. Há muitas mães que os filhos vão atravessando o rio, né, botando na cabeça. Eu estou no Maranhão aqui e a gente vê muito isso, né, de vez em quando uma reportagem mostrando a dificuldade que é para as mães colocarem os filhos para estudar, que eles vão de canoa, eles vão colocando o livro na cabeça, vão a pés, andam muito, porque eles já entenderam que a chance deles é crescer, é estudar. E aí há muitos que vão lutar pela oportunidade, vão vencer distâncias, vão vencer sacrifícios, né? Porque vão reconhecer o valor da escola. Muitas vezes na universidade eu tinha alunos que diziam que vendiam o ticket de alimentação, o vale-refeição, e ficavam levando lanches, às vezes bem
simples para poder juntar aquele dinheiro para pagar a mensalidade da universidade, porque eles queriam ter uma vida melhor, acesso a oportunidades melhores, e é assim, é o grau de esforço de cada um. E que bom quando a gente tem pelo menos a oportunidade com todo esforço, porque se você luta, se você passa por todas as provas, é porque você realmente quer. Senhor, eu quero te seguir. Eu estou aqui, né? Me preparando e te caminhando, só não solta a minha mão. E ele diz: Não, mas eu estou sempre contigo através dos séculos e dos milênios. Tu és o meu filho, eu te criei e eu jamais desistiria de ti. Eu estou aqui para você, né? E a gente logra êxito. Tem aqueles que desejam tanta oportunidade, tem aqueles que queriam ter a chance de reencarnar, tem aqueles que queriam ter a oportunidade de reencarnar, mas muitas vezes ainda não é permitido. Há muitos esperando para reencarnar. Dizem que só um quinto dos espíritos estão reencarnados, e quando a gente fala que o planeta Terra está mudando de posição, quantos não estão nessa fila querendo ter a oportunidade de passar por provas, de vencer etapas? E aí, tem quem olhe de fora e anseie para entrar, e a oportunidade de aprender é um bem tão precioso, mas agora ele não tem. Por que que ele foi para o final da fila? Porque por muitas vezes ele deve ter desprezado essa oportunidade, deve ter jogado fora algumas encarnações. E tudo bem, nós não vamos ser punidos para o resto da vida, muito pelo contrário, né? Tem aquele que veio a passeio, que desperdiça a oportunidade, mas todos nós temos o nosso tempo, seja aqui, seja em outro lugar. Então, muitos não conseguem valorizar as chances que receberam, né? E reencarnação é chance. Então, o espírito diante da reencarnação é assim: a gente luta pela oportunidade, outros aguardam com ardor, e outros que têm que aprender a valorizá-la. O importante é que o Pai sempre espera por nós. Cada dia encarnado que nós temos é uma lição, né? Cada relação que nós temos, ela é uma experiência. Cada dificuldade que nós temos, ela pode se transformar em aprendizado, e depende como nós vamos encarar as vicissitudes da vida, os problemas, as relações, porque todos que estamos aqui encarnados estamos na nossa caminhada, mas nem todos estamos no mesmo patamar. Uns estão mais à frente, outros estão mais atrás, né? E aqui eu penso que reencarnação é uma chance bendita de aprender, reparar e fazer diferente. Penso eu que lá na erraticidade tem uma série de espíritos sentados se propondo, pedindo a oportunidade, fazendo um processo seletivo para ter a chance de reencarnar, para ter a chance de reencarnar no planeta Terra, para ter as suas provas, até mesmo para espiar. Tem deles que vão escolher nascer e na hora da escolha tem que saber para onde ele vai, né? Se ele vai para as zonas de conflitos, né? Que a gente tem tantas hoje em dia. Se ele vem para o Brasil, que temos nossos próprios conflitos, para onde que ele vai ser posto à prova? Aonde que ele vai conseguir? Mas podem acreditar, esses irmãos que aqui estão, eles estão pedindo uma chance. Eles são aquele garotinho que está lá da janela dizendo: me deixa aí, eu quero ter a chance de passar nessa prova, para ter a chance de tentar uma reencarnação. Depois que eu passar nessa prova aqui de ser selecionado para uma reencarnação, eu ainda vou por uma outra prova de saber para que parte desse planeta eu vou, para que família que eu vou, se eu vou poder ficar com aqueles que me acolhem, com aqueles que me amam, ou se eu vou ter que passar por uma série de perrengues. Mas acreditem, nós todos estamos pedindo pela reencarnação. Então, meus irmãos, a gente cai, a gente levanta, a gente tenta progredir, a gente entende uma série de coisas nessas relações com o outro, né? Do mesmo modo que eu, quando reprovo numa disciplina, você volta para refazer até o momento em que você aprende e passa, né? E por que que a gente precisa, quando entra na carne novamente, do processo de esquecimento? É exatamente porque quando eu estou no mundo, por que que eu tenho que reencarnar, né? Por que que eu não posso aprender e fazer tudo na erraticidade? Porque lá, no mundo espiritual, nós temos acesso a boa parte das nossas encarnações, nós sabemos o que fizemos e nós percebemos, se cada um de nós fizer uma reflexão, nós vamos perceber que fizemos tudo direitinho. Quando nós sabemos os erros que fizemos, nós ficamos pianinhos, nós tomamos cuidado, nós ajudamos a pessoa, o velhinho, a atravessar a rua, que não fazíamos antes.
Se eu tratei mal algum de vocês, eu já sei que eu tratei, eu vou lá e faço tudo para ser a boa pessoa. Só que a mudança, ela não é relativa, ela não é ah, muito racional, ela é de reflexo, né. Quando eu treino muito uma coisa, ela é reflexo, instintivamente boa, né. Eu posso ser uma pessoa maravilhosa fora, pedir: "Por favor, muito obrigado", te agradecer, te servir um cafezinho, e na minha casa ser uma verdadeira tirana, né. Então não é isso. Quando você é bom. Sempre. Quando você for colocado em determinadas situações, você sempre vai responder da mesma forma e da mesma maneira. Então, o esquecimento de quem eu fui é uma bênção, é uma misericórdia divina, porque nós voltamos à carne, na família que muitas vezes são nossas relações de outrora, são arestas que precisamos aparar, são irmãos que vêm para nos auxiliar, vamos encontrar na nossa caminhada alguns irmãos que nós temos ajustes a serem feitos, mas não pode ser direcionado. Eu preciso ser diferente, eu preciso ter efetivamente mudado. E se eu lembrasse das coisas, por quem ainda sou, pode ser que se eu lembrasse que alguém me matou em outra vida, pode ser que eu virasse verdadeira perseguidora dessa pessoa, pode ser que eu voltasse a ter ódio mortal, quando a ideia não é essa. Ou então, se eu descobrisse que tinha feito mal a alguém, podia ser que eu fosse morrer de vergonha e isso ia travar o meu processo evolutivo. Então, quando você vem com esquecimento na carne, porque quando deixamos o nosso corpo ao dormir, nós somos 100% o espírito de outrora, né? Nós temos várias experiências na carne, mas a vida, a Josélia, é um espírito só, indivíduo, progredindo. Então, meus irmãos, reprovação ela não é fracasso definitivo, né? A gente passa bem em algumas disciplinas e a gente tem mais dificuldade em outras. E nós encontramos irmãos na nossa caminhada exatamente para nos ajudar, né? As mágoas vão ficar esquecidas, num novo amor, numa nova vida. Essa é a bênção da reencarnação, né? Imagina se eu ficasse o tempo inteiro na mesma sala de aula com as mesmas pessoas fazendo as mesmas tentativas. Eles não conseguiram me ensinar daquela vez, não ia servir. Então, a gente precisa dessa renovação, a gente precisa dessa oportunidade e a gente precisa dessa misericórdia divina, que é permitir que eu venha novamente, que eu seja posta à prova e que eu mostre que eu consegui aprender, que eu consegui entender, que eu consegui seguir para que eu possa mudar de etapa. E sim, passe por novas provas e tantas provas quantas sejam necessárias no meu caminho, em direção ao Pai, em direção ao amor, em direção à luz, em direção a ser, em direção a ter sempre a mesma conduta em qualquer lugar, e que seja uma conduta de amor, de benevolência, né? Então, gente, o progresso entre os espíritos, ele vai ser sempre fruto do nosso próprio trabalho, sempre. Ninguém vai poder fazer por mim. Eu preciso trabalhar. Quando eu não quero me mexer, o universo conspira para que situações aconteçam e eu tenha que me mexer. Nós não vamos poder ficar estacionados. Então, reencarnar é consequência da lei do progresso. Olha que coisa, mais uma vez eu coloco aqui que é uma expressão bela da justiça divina. A oportunidade de reencarnar é uma consequência do meu progresso, né? Eu continuo progredindo. A lei do progresso ela diz: você precisa continuar andando. Então, reencarnar é oportunidade divina, né? Deus não cria filhos privilegiados e filhos abandonados. Deus dá a todos nós as mesmas oportunidades. Mas somos nós, com nossas tendências, com nossas a imaturidade ou maturidade, nossas escolhas, é que vamos fazer as nossas trajetórias. O ponto de partida é um só e o ponto de chegada é um só. Mas como vamos fazer para chegar depende de cada um de nós e das nossas escolhas. E óbvio que dentro das nossas escolhas nós temos os ônus e temos os bônus. Mas a misericórdia divina não nos desampara nunca. O que a gente precisa entender, meus irmãos, é que nenhum de nós está condenado a permanecer como é. Eu não sou assim. Como eu sou um espírito em evolução, como eu
tenho que progredir e é isso que vai me levar ao Pai, eu não sou assim, eu estou assim. Eu estou progredindo. Nós somos muito maior, a alma é muito maior que a queda, maior que a dor e é muito maior que o erro. Então, errar acontece e sempre vai acontecer porque estamos no processo evolutivo. Mas nós precisamos sempre levantar, saber que temos um Pai amoroso, que temos uma espiritualidade amiga esperando por nós, tantos irmãos, a própria mãe do Cristo, Maria de Nazaré, que nos acolhe, que nos ama, que nos ampara, tantos irmãos que hoje estão no mundo espiritual e que vêm contar para nós através de livros, através das histórias, através das percepções. Nenhum espírita pode dizer que tem dúvidas sobre reencarnação, porque para nós não é uma questão de fé, é uma questão de saber. Nós temos tantas provas de reencarnação, nós temos tantas provas de comunicações espirituais, então temos que nos sentir honrados, agraciados por esse Pai amoroso que nos ama, nos gosta, que nos criou, simples e ignorante, para Ele, para que pudéssemos caminhar. Nós, com todas as fragilidades e dificuldades que temos, nós nos dedicamos aos nossos filhos, nós queremos o melhor para o nosso filho, nós temos relações com os outros, nós buscamos nos ajudar. Então, reencarnar é oportunidade divina. E por isso que eu falei hoje que era belíssimo, né? Que era uma possibilidade de se falar de um mundo de provas e expiações, não como um mundo assustador, mas como um mundo de oportunidade, uma escola bendita, a escola da vida, né? E te mostrar um pouco que, enquanto muitos de nós está reclamando aqui da vida, tem uma fila imensa de irmãos querendo mais uma oportunidade, querendo mais uma chance de fazer diferente, porque progrediram, porque no mundo espiritual eles entenderam uma série de coisas. E quando vem para cá, na carne, às vezes a gente esquece tanta coisa, nós voltamos com os nossos vícios, nossos defeitos, encontramos amigos de outrora, né? E aí fazemos umas bobagens, né? Ah, e aí, por muito tempo, se ficou dizendo que, mas espiritismo fala de reencarnação, eu queria ter uma prova de que há reencarnação, como é que é isso? E eu sempre me lembro do que a doutrina espírita diz, né? Que ela diz que se um dia a ciência disser algo e provar algo diferente daquilo que ela diz, ela se dobraria à ciência, né? E é por isso que podem existir duas lentes, mas há uma só verdade. A lente que o espírita tem é a lente do Allan Kardec, que através de suas várias obras, dentre elas a Gênese, ele fez através de uma dedução lógica, investigação mediúnica, ele mapeou leis espirituais da natureza e apresentou a reencarnação como um mecanismo de justiça e de evolução. Mas, cientificamente, nós temos muito a história do Dr. Ian Stevenson e do seu discípulo, por assim dizer, o Dr. Jim Tucker, né? Que estudaram por mais de 40 anos. O Dr. Ian já desencarnou em 2007, mas Jim Tucker ainda continua aí nesse trabalho belíssimo na Universidade de Virgínia. São dois pesquisadores. Documentaram mais de 2.500 casos rigorosos de memórias de vidas passadas em crianças ao redor do mundo. O trabalho do Dr. Ian era um trabalho que era bem rígido, bem científico. Ele fazia uma exclusão rigorosa de fraudes, né? De qualquer coisa com motivações financeiras, né? Ou por influência cultural. Quando ele duvidava de alguma coisa, ele mesmo ia ao local para saber. Quando ele ia fazer a checagem dos fatos, né? Ele excluía qualquer contato das famílias, né, entre as famílias. Por quê? Porque uma criança nascia numa família e, geralmente, na idade dos 2 aos 7 anos, mas acontecia muito mais frequentemente com crianças de 4 anos, eles contavam de outras vidas que tinham sofrido determinados traumas em uma cidade X, Y, Z. E aí o doutor Stevenson ele ia buscar saber dessas histórias. Então, as duas famílias, uma não podia saber da outra, não podia haver combinação, né? E aí ele fazia a checagem de
cega de evidências físicas. Como era essa checagem? Ele fazia relatórios e autópsias oficiais, ele pegava tudo isso para ver de casos de outros momentos, né? E aí, alguns casos sugestivos de reencarnação, ele viu que algumas anomalias que as crianças que renasceram, né, que reencarnaram, apresentavam, ele foi fazendo essa checagem científica. E para nós, como pesquisadores que gostamos de papers, o Dr. Stevenson publicou vários em revistas altamente conceituadas, né? Enquanto Kardec fala do hiperespírito, o que nós aprendemos no espiritismo, né? Que quando nós lesamos nosso perispírito, quando nós atentamos contra a nossa vida e quanto outros também atentam contra a nossa vida, que o nosso perispírito fica lesado, né, lesionado, e quando reencarnamos com algumas marcas, né, que a medicina muitas vezes não consegue explicar por que estão ali, né? E o Kardec falava isso, que o perispírito atuava, né, como invólucro fluídico da alma, conserva e transfere as impressões morais. Já o doutor Ian, Stevenson, ele mostrou que 35% dos casos investigados apresentavam marcas de nascença ou defeito congênito, né, e que correspondiam aos ferimentos fatais da vida que a criança lembrava. Elas demonstravam talentos que não podem ter sido aprendidos com aquela idade, vocabulário complexo, fobias inexplicáveis, né? Existe uma janela de memória, né? Que é essa que eu já falei, da criança que vai dos 2 aos 7 anos, né? Com essas fobias inexplicáveis, né? Então, as crianças descreviam detalhes precisos, né, sobre nomes, mortes trágicas, locais de falecidos, desconhecidos da família, e ele saía a campo para tentar fechar, né, cientificamente essas histórias, né. É, sobre as marcas de nascença, ele fala que a probabilidade é uma em cada 25.600, a probabilidade estatística de duas marcas de nascença distintas corresponderem aos ferimentos de entrada e saída de um projétil puramente por acaso, né? Ele, inclusive, fala que o projétil, quando penetra, né, ele fica uma marca redondinha e tudo, e quando sai, fica bem extravasado. A gente tem dois casos só para a gente mostrar sobre documental, casos que são irrefutáveis, né? O caso Mahan, na Índia, né? E um menino turco. Um menino com desenvolvimento cognitivo normal relata exaustivamente ter sido morto por um disparo de espingarda queima-roupa no peito em um vilarejo distante. E aí essa criança ela apresentou desde o nascimento uma raríssima e severa mácula hipopigmentada na região do peito. E aí o doutor Stevenson vai e obtém o relatório da autópsia do falecido Maharan, porque ele dá o nome que ele tinha naquele tempo, e ele constata ferimento de projétil cirurgicamente idêntico às áreas correspondentes no corpo da criança. Uma outra foi do menino turco, né, que desde os primeiros anos ele lembra da vida de um morador da região que foi baleado na lateral direita da cabeça. E aí essa criança, quando eles vão avaliar, ela tem a orelha direita deformada e ausente, né? E desenvolvimento o maxilar direito tem problemas de desenvolvimento. Então, quando o doutor Stevenson vai ver os registros hospitalares, ele vê que o homem faleceu dias após ser internado por colapso do crânio, né? Causado exatamente por uma lesão de impacto, né? Maciço no lado direito da cabeça. Existem vários casos. A intenção aqui é colocar, se nós queremos a comprovação científica, nós também as temos, um estudo de mais de 40 anos. 40 anos. Então, a gente tem a ciência validando a filosofia de Kardec, né, se quisermos chamar assim, manutenção da memória, o perispírito arquiva a história na alma, e as crianças relatam memórias episódicas precisamente verificadas, marcas de nascença. Kardec disse, olha, o corpo fluídico molda o corpo físico, né? E o doutor Stevenson mostrou que havia uma correspondência exata entre esses ferimentos e as marcas congênitas. E o reencontro que nós temos nos nossos processos de reencarnação com aqueles com quem temos que ajustar e aparar arestas, né? Lei de atração e afinidade, né? Uma alta prevalência, né, de reencarnações interfamiliares e geográficas, nós sempre nos buscamos. Então, meus amigos, reencarnar é voltar à escola da Terra, mas sob a misericórdia de Deus sempre. E viver bem essa existência é honrar a oportunidade que nós recebemos. Reencarnação não é castigo, muito pelo contrário, é recomeço, é reparação, é progresso. Quantos de nós
olhamos para essa sala e queríamos estar sentado, né? Então, meus amigos, o recomeço ele já começou. Reencarnação é oportunidade e a espiritualidade nos espera de braços abertos. Muito obrigado. Eu acho que eu passei um pouco do tempo, mas é tanta coisa bela que a gente não consegue falar em tão pouco tempo e quero agradecer vocês, agradecer a espiritualidade amiga, os mentores dessa reunião e dizer da minha alegria de poder estar aqui essa tarde no SEAS. Muito obrigada, José. Não passou, não. Foi ótimo o tempo. Estamos dentro do tempo. Foi muito bom. Muito obrigada. Muitos ensinamentos e muita coisa que a gente revê, mas que é muito bom que a gente realmente dá valor a essa oportunidade e valor também a esse conhecimento que a gente, pelo menos nessa encarnação, a gente tem da doutrina espírita, né? Que nos explica, nos fortalece. Então, muito obrigada. Eu deveria ter te perguntado antes, mas eu esqueci. Você se importa de fazer a prece de encerramento para gente? Faço, com muito prazer. Amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga que veio ter conosco, graças te damos, Senhor, pela oportunidade do trabalho, pela oportunidade de estar aqui, falando de ti, falando do teu amor, falando da tua misericórdia. Sabedores, Senhor, do quanto nos ama, que é um amor que ultrapassa todos os limites, porque tu nos criastes para ti como bom Pai. Senhor da vida, recebe a nossa gratidão, o nosso amor e a nossa submissão e humildade diante de ti, porque hoje já reconhecemos, Pai, que sem ti nada somos. Hoje, Senhor, já te buscamos a cada dia, a cada momento. Hoje, Pai, quando caímos, já te pedimos socorre-nos. Hoje, quando oramos, já te pedimos ajuda-me a vencer a mim mesmo. Já não nos importamos a olhar e apontar o outro. Então, Senhor, é com muita gratidão a Ti, a todos esses irmãos espirituais, é que te pedimos, fica conosco hoje e durante toda a semana, nos envolvendo, nos carinhando. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja. Muito obrigada, José. Espero que a gente conte com você em outras vezes aqui no SEAS, no domingo online, que a gente sabe que você está longe, mas foi muito bom. Muito obrigada. Eu que Obrigada, agradeço, Raquel. Gisélia. Obrigada, Tchau, Gisele. tchau, Maravilhosa, gente. ó. Beijo, gente. Obrigada, gente. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vou sair aqui, tá? Tá ótimo, obrigada. Tchau.